Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal da Primeira Igreja Batista em Guaxupé. Deus te abençoe. Nós vamos seguir nessa série de resumos em 1 Coríntios, caminhando para a maturidade. Hoje nós vamos ver o capítulo de número 11, um capítulo muito importante, onde nós vamos aprender várias coisas. Então, pegue a sua Bíblia, vamos acompanhar juntos esse capítulo, onde o apóstolo Paulo traz sérias observações, sérias considerações sobre a igreja ali de Corinto e também servem para nós hoje. Paulo começa o capítulo 11 de uma maneira muito positiva. Ele começa elogiando a igreja de Corinto e ele considera duas coisas louváveis. A primeira delas era que eles estavam se lembrando do apóstolo. O versículo 2 fala: por se lembrarem de mim em tudo. E eles eram fiéis em guardar os costumes que eles receberam do próprio apóstolo. Esse termo, tradições, versículo 2, se refere àquela série de ensinamentos que foram transmitidos de uma pessoa para outra, conforme nós vemos em 2 Timóteo 2:2. E nós claramente sabemos que as tradições que são humanas, conforme Mateus capítulo 15, Colossenses capítulo 2, versículo 8, essas devem ser evitadas, mas as tradições que vêm da própria palavra de Deus, essas sim devem ser observadas. Um dos grandes problemas que o apóstolo vai tratar nesse capítulo eram as desordens nas reuniões públicas ali em Corinto. Então, o apóstolo Paulo pode ter sido tentado de resolver esse problema por meio de decretos, por meio de ordens simplesmente apostólicas, mas em vez disso, Paulo ele explica pacientemente os princípios que apoiavam esses ensinamentos que ele havia transmitido. Essa argumentação é inteiramente fundamentada na palavra de Deus e ele vai tratar três manifestações que estavam causando confusão no culto público ali. Dos versículos 1 a 16, nós temos essa questão sobre as mulheres orando e profetizando. Dos versículos 17 ao 22, nós temos esses problemas, essas falhas nas refeições de comunhão. E dos versículos 23 até o 34, nós temos uns abusos que aconteciam durante a ceia do Senhor. Vamos começar então dos versículos 3 ao 16, sobre essa questão, sobre mulheres orando e profetizando. A fé cristã era aquela que dava esperança, era aquela que dava liberdade às mulheres, liberdade às crianças, liberdade aos escravos. A fé cristã era a única que ensinava que todas as pessoas, sem distinção de raça, de sexo, eram iguais diante do Criador e que todos os cristãos eram um em Cristo Jesus. E conforme nós vemos em Gálatas 3:28, possível que no Império Romano inteiro somente a igreja fosse a única associação que aceitava todos os tipos de pessoas, aceitava pessoas de todas as nacionalidades, todas as condições sexuais, de ambos os sexos e todas as situações econômicas. Vale a pena lembrar que logo no início que o apóstolo Paulo ele não está proibindo as mulheres de orar ou de profetizar. E vale a pena aqui explicar o que é profetizar à luz da palavra de Deus. Profetizar é transmitir uma mensagem que vem diretamente de Deus. Com os autores bíblicos, era para revelar a palavra de Deus. Hoje, como nós temos a revelação completa, fechada, profetizar é expor única e exclusivamente a palavra já uma vez revelada. Não existem nenhuma possibilidade de outros tipos de revelações, atos proféticos e outras coisas mais inventadas pelos homens. Isto é revelação. Paulo também afirma que
era permitido que as mulheres orassem nas reuniões públicas, mas mais para frente ele explica ao seu discípulo Timóteo que não era permitido que a mulher exercesse autoridade sobre o homem, em 1 Timóteo capítulo 2. Então Paulo procura restaurar essa ordem, lembrando ali aquela igreja, aos coríntios, que Deus havia criado homens e mulheres de forma diferente e tinha reservado para cada um dos dois sexos um lugar nesse plano perfeito do nosso Deus. De maneira nenhuma, Paulo, nem em nenhum lugar na Bíblia, insinua que diferença significa desigualdade ou inferioridade. Então, Paulo, ele vai falar sobre essa ordem do nosso Deus, baseado em 3 fundamentos que ele considerava bastante claros. O primeiro fundamento é a redenção. E nós podemos ver dos versículos 3 até o versículo de número 7. Existe uma ordem inequívoca de liderança dentro da igreja, estabelecida por nosso Deus o Pai. Deus Pai é o cabeça sobre Cristo, Cristo é o cabeça sobre o homem e o homem é o cabeça sobre a mulher. Interessante que nesse ministério da redenção, o filho se sujeita ao pai, apesar de ser da mesma forma, de ser igual ao pai, como nós vemos em João 10:30 e 14:28. É importante ter em mente que Paulo está escrevendo sobre as relações dentro da igreja local e não no mundo em geral. Então faz parte do plano do nosso Deus que no lar e na igreja local, homens exerçam a liderança debaixo da autoridade de Jesus Cristo. São somente nesses contextos que o apóstolo está afirmando isso. Não está afirmando no seu trabalho, na política, em qualquer outro lugar, somente nesse contexto. Segunda questão é sobre a ordem da criação, dos versículos 8 até o versículo de número 12. A ordem de Deus tem como base o fato que o homem foi criado primeiro e depois a mulher foi criada para o homem, para complementar aquilo que já havia sido criado. Então, mais uma vez, a gente tem que colocar e lembrar que primazia não implica superioridade nem inferioridade, porque Paulo deixa claro nos versículos 11 e 12 que Deus não tem apenas uma relação de autoridade sobre a criação, mas ele também tem uma relação de parceria com a relação, porque tudo provém de Deus. Homem e mulher pertencem um ao outro e precisam um do outro. Interessante ele falar sobre os anjos no versículo 10. Ele argumenta essa questão a partir da criação, que é o ponto principal dessa argumentação do apóstolo Paulo, que os anjos fazem parte da criação, e os anjos também conhecem o seu devido lugar e adoram o nosso Deus. E interessante que quando eles adoram o nosso Deus, eles cobrem o rosto, segundo Isaías capítulo 6. Mas também, de uma forma muito especial, os anjos participam do culto público da igreja, e eles são instruídos pela igreja, conforme nós vemos em Efésios capítulo 3, versículo 10 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Então, queridos, de alguma maneira, o culto público é extremamente solene, e as ordens, o que pertence ao culto público é dado pelo nosso Deus e não por nós mesmos, pois até mesmo a presença de anjos. Então nós devemos nos comportar como se nós estivéssemos no céu. Terceira questão é a natureza, dos versículos 13 até o versículo 16. De maneira geral, de modo geral, é natural as mulheres terem os cabelos sim mais longos e os homens terem os cabelos mais curtos. Tanto romanos quanto gregos e judeus, a única exceção dos judeus são aqueles nazireus, em maioria seguiam esse costume. Era natural ali da igreja de Corinto saber disso.
Mas algo que a Bíblia não diz e muita gente tenta afirmar é qual deve ser o comprimento do cabelo. Se deve cortar ou não, a Bíblia não diz isso. Mas ela apenas diz que deve haver sim uma diferença clara entre cabelos de homens e cabelos de mulheres. Não deve ter uma confusão entre os sexos. É vergonhoso um homem parecer uma mulher e vice-versa. E o apóstolo fala que o cabelo da mulher é a sua glória, foi dado a ela como seu manto. Em outras palavras, se o costume local ali não determina que a mulher deve cobrir a sua cabeça, o cabelo já serve. O cabelo longo já serve de cobertura. Então, terminando esse primeiro trecho do capítulo 11, nós podemos ver que esse princípio de autoridade, ele se aplica a todas as culturas. O que varia de um lugar para o outro, de uma cultura para outra, é a maneira de demonstrar esse princípio. Porque o mais importante, querido, é a submissão do nosso coração ao nosso Deus e a manifestação pública da obediência à ordem do nosso Deus. Vamos à segunda parte, onde ele fala sobre esses problemas de egoísmo nessa refeição de comunhão. Versículos 17 até o versículo 22. Desde o começo do início da igreja, os cristãos costumavam ter refeições juntos, e nós já vemos isso em Atos 2, versículos 42, versículos 46. Era uma grande oportunidade deles terem comunhão e de dividir alimentos com aqueles menos privilegiados. Os cristãos primitivos da igreja primitiva, eles chamavam essas ocasiões de refeições do ágape ou festa do amor, como nós vemos em 2 Pedro capítulo 2 e Judas versículo 12, uma vez que a ênfase maior era essa demonstração de amor mútuo entre os irmãos, esse compartilhar de alimentos uns com os outros. Paulo chama atenção porque essa é uma situação séria. E ele não está apenas oferecendo comentários acadêmicos, ele está fazendo uma correção. Ele ordena que se corrija esta prática. Vamos ver então 3 falhas nessas refeições de comunhão. A primeira delas, nos versículos 18 e 19, era que haviam diversas divisões. Haviam diversas panelinhas em Corinto. Nós já vimos isso no capítulo 3. O pessoal que falava que um era de Paulo, outro era de Apolo, outro que era de Pedro. E na hora dessas refeições, na hora que o pessoal ia sentar, cada um ficava somente com a sua turma, em vez de ter essa refeição, essa comunhão com toda a igreja. Apesar de Paulo condenar essa prática egoísta, ele encara os resultados de uma maneira extremamente positiva, que Deus ele iria usar isso para revelar os que eram verdadeiramente cristãos. Olha o versículo 19, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Então, só quando aquelas pessoas obstinadas, os rebeldes, na maneira que eles exercem a sua escolha, é que os aprovados se tornam conhecidos. E a ideia de aprovados aqui é aqueles que resistiram à prova. Segundo lugar, a segunda falha era esse egoísmo extremo dos versículos 20 e 21. As pessoas ricas traziam grande quantidade de alimento, enquanto as mais pobres passavam fome. A ideia original dessa refeição é de comunhão, é de compartilhar. Mas essa ideia, pelo jeito, havia se perdido e o apóstolo precisava fazer essa correção para levá-los até uma maturidade. Bem provável que essa refeição fosse talvez a única ocasião que algum dos membros mais pobres se alimentassem adequadamente. E o desprezo dessas famílias um pouco mais ricas não afetava apenas o estômago daqueles irmãos, daqueles membros menos privilegiados, mas também estava afetando a sua dignidade. Então cada um colocava diante de si aquelas suas provisões e se punha a comer.
Na verdade, eles comiam sem esperar uns pelos outros, o que dá essa noção dessa contenda, dessa indignação por parte de algumas pessoas ali, que alguns, tendo que levavam a comida, começavam de forma impacientemente a comer antes da chegada de outros. Talvez os escravos ali, os membros daquela igreja que fossem escravos, não podiam chegar tão cedo. No versículo 33, o ensino ele se completa quando o apóstolo pede para que uns esperem pelos outros, para comerem, para participarem dessa refeição do ágape, dessa refeição de comunhão de uma maneira conjunta, de fato, mais um simbolismo. Versículo 22 também aqui traz a terceira falha, que é esse desprezo e humilhação que causava. Será que vocês não têm casa onde comer e beber, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. É evidente que essas divisões durante essas refeições era apenas um sintoma de problema mais sério. E os sintomas eram desprezo e humilhação. Paulo não está sugerindo que as refeições devem ser suspensas. Interessante isso, que elas devem acabar, mas que elas precisam restaurar o seu devido significado. Então, Paulo está basicamente falando o seguinte, que os ricos então comam em casa se eles estão com tanta fome assim, porque eles estão abusando desses cristãos mais pobres, estão desprezando a comunhão da igreja que foi ganha por Jesus Cristo, e não foi ganha por causa desse alimento que ele trouxe e vai comer sozinho. Pois é, dificilmente pode dizer que uma bebedeira, talvez esses abusos, era o modo mais adequado de preparação para a ceia do Senhor que acontece logo na sequência. Desprezar os nossos irmãos não é a forma de lembrar do Salvador que morreu por todos os pecadores, sejam eles ricos, sejam eles pobres, tenham eles trazido muita comida, tenham eles trazido pouca comida. Queridos, isso só nos leva à consciência, antes de entrarmos nessa parte final, talvez a parte mais conhecida, até do livro, do capítulo com certeza, mas do livro inteiro. Como é importante prepararmos a nossa mente e o nosso coração para participarmos da ceia do Senhor. Por fim, esse capítulo tão importante, onde o apóstolo Paulo está colocando em ordem algumas coisas ali, ele vai falar desses abusos na ceia do Senhor, do versículo 23 até o versículo de número 34, até o final desse capítulo. As igrejas evangélicas, elas reconhecem apenas duas ordenanças estabelecidas por Jesus Cristo, dois memoriais que devem ser observados pelo seu povo: o batismo e a ceia do Senhor. Não é Santa Ceia. Santa Ceia é um resquício que devia ter ficado para trás em 1517. A ceia do Senhor, onde Jesus Cristo toma o pão, toma o cálice, elementos completamente comuns da refeição daquela época, da Páscoa judaica que Jesus estava celebrando, e eles não se transformavam em mais nada, continuavam a ser, mas era para recordarmos. E essa experiência significativa se torna hoje uma experiência espiritual para nós cristãos. Porém, o valor dessa experiência espiritual depende do nosso estado, o estado que se encontra no nosso coração. E esse era o problema ali da igreja de Corinto. Eles não estavam se preparando, na verdade eles estavam estragando com aquela comilança ali o significado da ceia do Senhor. É algo extremamente sério. Participar da ceia do Senhor com o coração despreparado. Também é algo muito grave receber a ceia, participar da ceia de uma maneira descuidada. Mas a ceia é esse grande momento de relembrar
e uma grande oportunidade de crescer espiritualmente, de participarmos sim com a atitude correta. Então nós vamos ver aqui nessa parte final 4 olhares na ceia do Senhor. Se você usa o termo Santa Ceia, queridos, eu peço urgentemente, volte à palavra de Deus, use o termo correto, que é ceia do Senhor. O primeiro deles, o primeiro olhar, é olhar para trás. E nós vemos dos versículos 23 até a primeira parte do versículo 26. O pão repartido nos lembra do corpo de Cristo moído, dado por nós, e o cálice representa o seu sangue derramado. É impressionante esse desejo do nosso Senhor Jesus Cristo que os seus seguidores se lembrem da sua morte. Hoje, nós humanamente não queremos lembrar da morte de maneira nenhuma. Mas nós devemos sempre lembrar que pelo fato de Jesus Cristo haver morrido, foi a sua morte que nos faz essencial, que se faz essencial a mensagem do Evangelho. No capítulo 15, logo à frente, Paulo vai falar que Cristo morreu e foi sepultado. Isso é a essência do Evangelho. Não é a vida de Jesus Cristo, nem os seus ensinamentos que salvam os pecadores. Mas, queridos, é a sua morte e ressurreição que traz a salvação. Portanto, nós devemos nos lembrar desse motivo de Cristo ter morrido. Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Ele foi o nosso substituto, Isaías 53, 1 Pedro 2, quitando essa dívida que jamais poderíamos pagar. Não teve nada do que nós mesmos fizemos ou podemos fazer para ganhar a salvação. Foi Cristo que fez tudo para nos dar a salvação. E nós devemos lembrar algumas maneiras que ele morreu de maneira voluntária, mansamente, demonstrando todo o seu amor por nós, conforme nós vemos em Romanos capítulo 5. Então, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós não caminhamos ao redor de um monumento e vamos admirar a distância. Não, nós temos uma comunhão com o Salvador que agora está vivo. E nós nos aproximamos dele por meio da nossa fé. Esse é o primeiro olhar. O segundo olhar, nós vemos no versículo 26, na segunda parte. Vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Versículo 26, segunda parte. Observamos então a ceia do Senhor até que ele venha. A volta de Jesus Cristo é a grande esperança da igreja. É a grande esperança que deve sim ser a maior esperança no meu e no seu coração. Jesus Cristo não apenas morreu por nós, mas ele também ressuscitou e subiu ao céu. E um dia vai voltar para nos levar para junto dele. Essa é a nossa esperança. Nosso segundo olhar, olhar para frente. Mas o terceiro olhar talvez seja onde o apóstolo Paulo ele vai gastar, ele vai aqui investir mais tempo, porque era o que ele precisava mais corrigir na igreja. É o olhar para dentro de nós. Paulo não diz que devemos ser dignos de participar da ceia do Senhor, mas que nós devemos fazê-la de maneira digna. A fim de participar dignamente, nós precisamos examinar a nossa mente, o nosso coração, discernir os pecados e confessá-los ao Senhor. Versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Não são os outros que precisam fazer esse exame, colocando num banco separado. Isso é heresia, mas sim cada um individualmente, usufruindo do nosso sacerdócio universal. Ele deve fazer essa confissão, ele deve discernir, deve confessar os seus pecados. E o motivo disso é participar. Então, coma do pão e beba do cálice. Participar da ceia com pecados não confessados no nosso coração
é se tornar réu do sangue de Jesus Cristo na cruz, porque foi o nosso pecado que o pregou à cruz. E os coríntios não estavam fazendo isso. Eles eram especialistas em examinar a vida de todo mundo, mas eles não estavam examinando a sua própria vida. Queridos, disciplina é essa maneira carinhosa que o nosso Deus trata com os seus filhos e suas filhas. E é a maneira dele encorajar eles, cada um de nós, a amadurecer. Hebreus capítulo 12 fala exatamente sobre isso. Disciplina é essa prova de amor do nosso Deus. E nós vamos aperfeiçoando a vida de Deus em nós. Nós vamos amadurecendo. Por fim, o quarto e último olhar é esse olhar ao nosso redor. Versículos 33 e 34. Mas nós não devemos fazer isso com o objetivo de criticar os outros cristãos, mas sim de discernir o corpo de Cristo. É possível que essa frase ela tenha um duplo sentido. Devemos reconhecer o seu corpo no pão, mas também na igreja ao nosso redor, porque, lembrando, a igreja é o corpo de Cristo. Então, queridos, coloque uma coisa na tua cabeça. É impossível um cristão verdadeiro, alguém que entregou de fato a sua vida a Jesus Cristo, aproximar-se dele e ao mesmo tempo se manter afastado, separado dos seus irmãos e irmãs. É impossível um cristão uma pessoa que se diz cristã ser verdadeira nessa sua fala, se ela não participa, se ela não é membro de uma igreja, se ela decide não fazer parte da comunhão em todos esses momentos de comunhão ordenados pelo nosso Deus. Mas algo também que nós vemos aqui, que nenhuma pessoa que seja verdadeiramente convertida deve participar. Não faz sentido nenhum para ela aquele momento de relembrar algo que ela ainda não faz parte. E o cristão também não deve participar se o seu coração não estiver em ordem com o nosso Deus. Esse capítulo tão importante que nos orienta fala sobre essa confissão, esse elemento importante da ceia. Mas essa confissão não deve ser como se fosse uma autópsia espiritual, um momento triste. Não. A ceia do Senhor deve ser um momento de alegria, um momento de ação de graça, um momento de uma expectativa jubilosa da nossa esperança de olhar para frente, de esperar a volta do nosso Senhor. Jesus sabia que em breve ele passaria por grande sofrimento, que ele morreria, e mesmo assim, ele deu graças, ele agradeceu. Que façamos o mesmo, que possamos, por esse meio desse capítulo, reorganizar tantas coisas, que na igreja parece que se perdeu, posição da mulher na igreja, como funcionar essas refeições de comunhão que tinham na igreja de Corinto, e principalmente essa questão da ceia do Senhor, esse momento memorial, que não tem nada além desses elementos comuns, que não se transformam em nada, que não trazem mais ou menos graça, mas servem para alimentar a nossa mente e o nosso coração, daquela fé uma vez depositada, daquele pecado inicial uma vez confessado. E para participar de novo, nós temos que confessar e estar com esse coração limpo diante do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde mais uma vez, e que essa palavra, que mais esse capítulo, junto com todos os outros que nós estamos percorrendo, tragam instrução, e que você, assim como a nossa igreja, caminhe rumo à maturidade. Deus te abençoe.